Oi, oi, boa noite, pessoal. Tô esperando um pouquinho aqui, mas eu acho que já deu. Vou começar a nossa live sobre ansiedade. Tanta gente fala sobre ansiedade, né? Eu vim trazer uma abordagem um pouco, talvez, diferente do que a maioria das pessoas escutam. Agora no final do ano, né? Todo mundo fica aí com essa loucura, muita coisa para fazer, compromissos, festas, encontros, mais ainda o trabalho, organizar viagem. Então essa é uma época do ano que as pessoas tendem a estar mais ansiosas, querendo fazer tudo, né, no tempo, com o tempo certo, enfim. E aí eu venho observando que a cada dia mais eu escuto pessoas falando assim: eu sou uma pessoa ansiosa. E aí quando a gente fala eu sou, a gente toma essa condição pra gente, né? E na verdade nós temos que falar assim: eu estou em um momento ansioso, ou eu estou passando por um momento que está me deixando ansioso. Só que ultimamente esses momentos eles têm ficado mais frequentes na vida das pessoas, no mundo. Eu acredito que a questão do ambiente, né, que nós estamos conseguindo viver, ele influencia. Então chegou um ponto que eu vejo que nós estamos com muito mais propensão de estar num ambiente que nos gera essa sensação do que estar num ambiente que nos gera calmaria. Então isso, a um longo prazo, de uma forma contínua, vai alterando. Ei, Edinho, tudo bem? Quanto tempo? Que bom que você tá aqui. Vou fazer de tudo para estar presente lá no nosso encontro de final de ano. Tô acompanhando lá no grupo. Esse ano a gente comemora 20 anos de formado, né? Nossa, como passa rápido. Cruz. 20 anos é muita coisa. Mas tô feliz, né? Estamos felizes, estamos fazendo o que a gente gosta, ajudando pessoas, isso que importa, né? Bom, então eu tava falando sobre o ambiente, né? O ambiente, ele tem uma capacidade de interferir nesse estado 100%. Né? A ansiedade, ela não é uma fraqueza, né? Ela não é uma fraqueza, ela é um sistema de alerta hiperativado. Então, onde acontecem desequilíbrios químicos e ambientais. Esses desequilíbrios informam, né, para o nosso sistema nervoso central que algo de errado está acontecendo, ou tem uma ameaça, um perigo ali, né? Por isso acontecem algumas cascatas bioquímicas através dessa informação. Então está totalmente ligado ao nosso ambiente e também internamente, como nós estamos internamente, como o nosso corpo está, como os nossos órgãos estão. Então existe uma cascata, né, de parte de reações químicas acontecendo. Então a ansiedade, ela não é somente emocional, ela também é uma ansiedade fisiológica. E aí o que acontece às vezes é que nós, né, no meu caso, recebo muitos pacientes que falam essa primeira frase: eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou assim tem muito tempo, às vezes já está tomando ou usa algum medicamento, né, algum ansiolítico ou antidepressivo, e aí a pessoa toma aquela condição como real para ela.
E esse não é um estágio normal do nosso corpo, né? Nós não podemos viver assim, porque a ansiedade está ligado com o sistema de alerta, né? Um sistema de alerta em desequilíbrio. Então, nós não podemos tomar isso pra gente. A gente tem que conseguir fazer com que a gente saia desse desequilíbrio, né, químico, emocional, para voltar a informar para o cérebro que nós estamos fora de perigo. E por isso que hoje a gente vê cada vez mais pessoas falando sobre estresse crônico, sobre fadiga crônica, doenças autoimunes, problemas intestinais, problemas digestivos, que mais? Problemas comportamentais também, porque isso acaba sendo uma consequência. Então, para se tratar, né, a ansiedade, a gente tem que ter um olhar tanto para a parte bioquímica, quanto para essa parte ambiental, quanto para essa parte de estilo de vida, e também precisamos cuidar da nossa nutrição. Por quê? Quando nós temos, por exemplo, uma alteração fisiológica, isso já gera uma informação de alerta para o corpo. Opa, tem algo que não está bem. Essas informações, elas chegam através de um nervo, do nervo vago, e elas ativam algumas regiões do cérebro que estão ligadas a esse sistema de alerta. Então, o que acontece? Daí, a partir do momento que você ativa essas regiões, você também tem uma resposta, né, química, fisiológica dessa cascata de informação que chegou. E isso vai para vários locais, vários sistemas do corpo. Por isso que a ansiedade, ela atinge também vários sistemas, né? Então, eu fiz um roteirinho aqui para eu não esquecer. Então, ela atinge a parte cardiorrespiratória, né? Onde a pessoa, às vezes, tem uma frequência aumentada respiratória, fica com aquela respiração curta, né? A parte de taquicardia, então, aumenta a frequência cardíaca. Por quê? Quando você está em alerta, o seu corpo se prepara para combater. Então, o coração começa a bombear mais. Então, só que isso em desequilíbrio causa um ataque cardíaco. Então, tem esses sintomas cardiorrespiratórios, aperto no peito, né? Muita gente fala assim, nossa, eu tô com uma angústia, com um aperto no peito. Então, é um sinal e sintoma da ansiedade também. Sintomas neuromusculares, aumento de tensão, tremores, formigamentos, sensações de fraqueza nas pernas, dores de cabeça, nódulos que não melhoram, nódulos nos músculos que não melhoram. Essa parte altera o nosso tecido da fáscia, que recobre os músculos. Essa fáscia é extremamente enervada, então ela fica mais rígida, ela desliza menos. Então, ou seja, quando a gente está armado para lutar contra o inimigo, a gente tensiona a nossa musculatura. Agora pensa numa informação chegando o tempo todo nessas regiões cerebrais. Então é como se você tivesse o tempo todo em alerta. Então vai gerando essa cascata aí e dando esses sinais e sintomas. Ela também altera o sistema digestivo. Então a pessoa pode começar a sentir mais enjoos, ela pode começar a não digerir bem os alimentos e aí provocar como é que fala? Um refluxo. Olha, a Danila me pedindo para participar da live, que legal. Aceitei aqui, Danila. Será que ela não quiser entrar? Oi, Danila, tudo bem? Quanto tempo?
dos sintomas gastrointestinais, né? Então, ela pode ter uma relação com aumento ou perda de apetite. E aí também a gente pensar que essa ansiedade, ela pode. Ei, De Paula, tudo bem? Obrigada pela presença, gente, aqui comigo. Quando a pessoa já viu, a pessoa fala assim, nossa, tem pessoas que estão mais ansiosas ou são mais ansiosas, fala assim, eu quando eu tô ansiosa, eu não como. A outra, nossa, eu como demais, toda hora eu tô beliscando alguma coisa. Então, essa mudança comportamental, ela acontece também quando a pessoa tem esse desequilíbrio de ansiedade. E isso é uma alteração gastrointestinal, né? Essa alteração de percepção de saciedade. Então, por isso, talvez a gente tem como evolução alguns distúrbios como compulsão alimentar ou bulimia, anorexia, né? Então, gente, é uma cascata de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Alterações intestinais, por exemplo, no funcionamento do intestino. Uma pessoa pode ficar constipada ou ter descargas intestinais, diarreias. Então, tudo isso vai influenciando como, se eu tenho uma desregulação em um órgão, por exemplo, isso é muito importante, é muito vital para o nosso corpo. Então, já gera um sinal de alerta lá naquelas áreas cerebrais, que daqui a pouquinho eu vou falar quais são de estágio de alerta para o corpo. Então, assim, opa, algo está errado no meu sistema de sobrevivência. Então, esse algo está errado no sistema de sobrevivência vai gerar o quê? Vai gerar que o cérebro vai entender que ele está em perigo, o nosso corpo está em perigo. Então, fora o que a gente vivencia, vive no trabalho, vive em casa, escuta notícias, enfim, todos os bombardeios que nós temos, também nós temos a questão dessas mudanças internas, que a gente chama de interocepções, que está sendo comunicada pelo mesmo nervo, que é o nervo vago. Fora as terminações nervosas livres, fora que o sistema gastrointestinal também tem o seu próprio sistema nervoso, né, que é o sistema nervoso entérico. Então, essa comunicação acontece o tempo todo. Por isso que é tão falado que o intestino é o segundo cérebro. Ele tem o seu próprio sistema nervoso e ele se comunica com o nosso sistema nervoso central o tempo inteiro. Então, assim, aí vamos pensar, como que a gente trata a ansiedade se a gente vai e toma um medicamento para melhorar as conexões cerebrais, né, as respostas cerebrais, e essa pessoa tem um intestino ruim, essa pessoa tem uma digestão ruim? Não vai dar certo. O tratamento vai ficar pelo meio do caminho. Então, tem que ser em conjunto. Muitas vezes eu recebo pacientes que tomam vários medicamentos, às vezes um, dois medicamentos para ansiedade, antidepressivo, e fala assim, ah, não sei, eu continuo assim, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Eu falei, gente, mas como assim? Né? Teoricamente, a pessoa deveria se questionar, opa, peraí, eu estou tomando remédio para uma coisa, e ele não tá, ou melhorou um pouco, não melhorou quase nada, ou melhorou um pouco e depois voltou, tem alguma coisa a mais. E aí, não estou julgando nem nada, mas aí o que acontece? Não, aí você tem que aumentar o seu antidepressivo, você tem que aumentar o seu ansiolítico. Mas não olha para a base do terreno, entendeu? Não olha para o outro sistema que está interligado com essas alterações. Então, não adianta, tem que ser um tratamento em conjunto, tem que ser um tratamento integrativo, não adianta. Pessoas com quadros de ansiosos ou que tiveram síndromes do pânico, que tem esse registro muito forte, né, no subconsciente ou no inconsciente, no consciente, eles têm que procurar tratamentos que vão abranger mais sistemas. Então, é um fato que a gente tem que pensar, até mesmo quando a gente, né, que tem colegas é, fisioterapeutas também, a gente tem que pensar, poxa, a pessoa chega para você com uma batelada de medicamento que ela toma. O que será que está fazendo efeito ou não, né? Então, a gente tem que pensar.
E com isso, o que que acontece? A parte do sistema digestivo, ela pode alterar a microbiota, alterar o funcionamento. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, meu intestino funciona todos os dias, meu intestino é normal. Mas a gente não pode olhar só isso. A gente tem que olhar a qualidade das fezes. Se tem, às vezes, olhar para o cocô, ver se tem pedaço de comida, se está digerindo bem. A gente tem que olhar se tem distensão abdominal depois do alimento ou no final do dia, se tem irritabilidade alimentar. Então, o intestino bom não é só funcionar todos os dias, né? E aí a gente tem que fazer uma pesquisa mais a fundo de como está essa saúde, dessa parte de sistema digestivo. Então é importantíssimo a gente ter um acompanhamento, por exemplo, nutricional, né? Ou nutrólogo, nutricionista também. Por quê? Porque a gente tem alimentos que podem ajudar. A gente tem que equilibrar essa microbiota. Porque senão o medicamento que você está ingerindo, ele vai passar por lá. Entendeu? Então, ele tem que fazer um papel em constante com o seu intestino e o seu cérebro, seu intestino e o seu cérebro. Bom, além disso tudo, a gente pode ter alguns distúrbios comportamentais, né? Pessoas que ficam com mais medo, é, elas podem ter, tipo, um ataque de pânico por fazer, às vezes, coisas simples, né? Tipo, ai, nossa, cheguei num lugar, então fica com a fobia social, perda de memória, que mais? Obrigada, Paula. Falando que que eu sou serena ao falar, nem tanto, nem sempre eu sou tão serena assim. Então, o que que acontece? Quando a gente tem esses distúrbios comportamentais, é, que podem, às vezes, até começar por essas mudanças de comportamento, né? O sinal e sintoma da ansiedade, podem começar por eles, e a pessoa, às vezes, não precisa ter todos, mas alguns pontos dos sistemas do corpo, eles vão ficando alterados ao longo de um tempo que a pessoa passa por esse processo de ansiedade, ou por um longo período ansioso, por exemplo. E às vezes a gente nota em pequenos gestos. Por exemplo, a pessoa está sentada, ela fica com movimentos inquietos. A pessoa vai se alimentar, ela não para e não foca ali na comida, ela começa a comer rápido, a engolir a comida rápido. Isso aí já altera todo o processo digestivo, né? Então, porque você não tem a mastigação correta do alimento, porque o alimento tem que ficar como se fosse uma pasta, né, na boca, e às vezes a gente não come assim. Não estou falando que eu como assim sempre não, mas eu tenho tentado prestar atenção mais nisso, né? Tem dia que dá, tem dia que não dá, enfim, vida real. Mas quando a gente não mastiga o alimento direito, ele chega lá passa pelo esôfago, chega lá no estômago, mas inteiro. Então, a gente vai ter que produzir mais ácido, a gente vai ter que ter boas enzimas digestivas para poder fazer a digestão daquele alimento, para poder ter absorção de nutriente no nosso intestino. Aí, se ele chega no intestino que não está tão bom assim, essa absorção de nutriente é fraca, né? Aí às vezes a gente vê hoje muitos pacientes com déficits nutricionais, né? Ah, eu reponho vitaminas, mas o meu exame não aumenta a vitamina. Por quê? Porque a absorção está errada. Então, se a gente tem que pensar que esse nutriente ele tem que chegar e ser distribuído para onde precisa. E isso vai fazer também diferença, porque lembra que eu falei que o sistema nervoso, o sistema digestivo tem um sistema nervoso entérico, ele produz neurotransmissores, né? Ele produz alguns hormônios. E aí, esse nutriente chegando bom lá no intestino, vai ser o alimento para formar esses neurotransmissores. Então, olha para você ver como que é uma cascata de coisas. Se você tem um intestino que está produzindo bem os hormônios e os neurotransmissores, essa informação vai chegar para o sistema nervoso central. E aí, o cérebro vai entender que, olha, está funcionando ele bem, eu vou captar esse hormônio aqui para usar para o que eu preciso, ok.
Mas vamos supor que essa parte lá está toda bagunçada, o intestino está inflamado, cheio de toxinas, que isso não aconteça. Aí, isso pode ser uma causa da ansiedade, porque é um distúrbio químico, fisiológico que está acontecendo, que pode levar a um distúrbio emocional comportamental. E sim, a gente tem a outra parte que você está em um ambiente ou vivendo alguma situação que está abalando o seu sistema emocional, o seu sistema de controle de estresse, e isso pode também gerar. Então, a ansiedade, ela pode vir dos dois lugares, dos locais, né? Pode vir tanto desse desequilíbrio que eu falei agora, quanto desse desequilíbrio físico, principalmente no sistema digestivo. Então, a gente tem que pensar que o remédio ele vai atuar em um nível. Se o outro estiver desregulado, não vai ser um tratamento eficaz, né? Bom, e que neurotransmissores que são esses? O que é isso que você está falando, Bárbara? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Quando o cérebro entra numa atividade de alerta, de estresse, ele ativa três regiões especificamente: a amígdala cerebral, o córtex pré-frontal e o hipocampo. A amígdala não é essa amígdala que a gente tem na garganta, dentro da cabeça, que a gente tem uma região que chama amígdala. Ela é responsável por identificar o perigo. E quando ela fica essa ativação constante, ela vai ficando mais sensível. Então, ela começa a entender que situações pequenas, que situações que não são tão graves assim, ela interpreta como se fosse algo muito ameaçador. Então, essa hipersensibilidade da amígdala, quando ela começa a ficar hiperativada, porque você está recebendo estímulos ali de perigo, que podem ser tanto ambientais quanto internos, como eu falei no início, ela começa a ficar sensível. Então, a pessoa começa a ter, o cérebro não começa a identificar o que realmente é perigo e o que nem é tão perigo assim. Então, começa esse estímulo aí. No córtex pré-frontal, ele é mais racional. Então, quando a gente aumenta essa ansiedade, a gente perde um pouco a capacidade de raciocínio, a gente perde concentração. Então, a cabeça fica aquela névoa. Tem muitos pacientes que falam assim: nossa, minha cabeça está oca, né? Tô com aquela névoa mental. É isso aí. E o hipocampo é a região que registra as nossas memórias. Então a pessoa começa a falar: nossa, tô com a memória curta, né? Tô esquecendo mais coisas, assim, está começando a ficar mais frequente. Quando a gente também está com muito estímulo, que a mente está cansada, nós também pode acontecer isso, desses esquecimentos curtos, né? Da memória curta. Isso pode acontecer também. Mas uma alteração dessa frequente já é um sinal que algo está ali sendo bombardeado no cérebro. E essas alterações começam a causar alterações químicas. E aí vem, por exemplo, quando você está no sistema de estresse ativado, então a amígdala está lá em alerta, né? O córtex pré-frontal está ali, né? Dando sinais, o hipocampo, você está se sentindo cansado, porque você está com a mente com muita informação, não consegue desligar, né? Não, a mente não para. Isso aí pode ser alterações de alguns neurotransmissores. Por exemplo, quando você tem um sistema de alerta ativo sempre, você dá uma descarga de noradrenalina e aumento de cortisol. Esses dois vão fazer um estímulo onde vão preparar o seu corpo para lutar. Só que isso de um modo constante se torna inflamatório.
Também temos a questão da descarga da serotonina, que quando a gente está no momento de alerta, com ansiedade ou estresse, essa serotonina ela diminui. E 90% dessa serotonina é produzida no intestino. Mais uma vez, se a gente não tem um controle, onde a mente vai ser, né, tratada junto com essa parte intestinal, nós não controlamos a parte da ansiedade. Então, 90% do hormônio de serotonina é produzido no intestino. Se o intestino está ruim, não está produzindo a quantidade suficiente para isso. Isso pode gerar uma informação que vai causar uma ativação de alerta no cérebro. Então, aí ativa todas essas cascatas que eu estou falando aqui com vocês. E aí, o que acontece? A serotonina tem uma parte que ela regula o humor, regula o sono, regula a digestão. Então, olha para você ver essa cascata aí sendo, né, alterada. E também vai diminuir GABA. GABA é um neurotransmissor que informa calmaria para o nosso corpo. Então, quando ele está baixo, a gente vai ter mais tensão muscular. A gente vai ter aquela cabeça assim que não para, não consegue desligar. Por isso que as pessoas às vezes vão dormir e a cabeça está ali agitada. Aí a pessoa fala assim: não, eu estou com problema de sono. Mas às vezes o problema não é o sono, o problema está acontecendo lá atrás. Até para tratar um distúrbio do sono, nós temos que analisar como que está isso. Como que estão esses neurotransmissores. Né? Uma coisa, por exemplo, comum, se você está preocupada, às vezes você vai dormir mal, você vai acordar no meio da noite, vai ter dificuldade para dormir, né? É uma questão vinda do ambiente. Outra coisa essa cascata interna está ali acontecendo essas alterações e você não conseguir identificar, porque, lógico, o paciente leigo, ele não sabe disso, e aí ele está com todas essas alterações de neurotransmissores hormonais acontecendo ao mesmo tempo. Então, a procura, ela tem que ser por um profissional que vai ajudar ele a tratar de uma forma mais ampla. A primeira coisa que a gente faz quando a pessoa está ansiosa, nossa, eu não estou conseguindo dormir, vou no psiquiatra. Ótimo, não estou falando que não tem que ir, mas tem que ter um outro olhar. Esse profissional também precisa ter um outro olhar, indicar outros profissionais para poder ajudar a tratar esse paciente. Porque senão ele vai falar assim, esse remédio não deu certo, vou lá aumentar a dose. Ah, não, esse aqui também não deu, vou trocar. E olha a informação chegando ali no cérebro, o corpo fica doido, porque ele não sabe como é que ele reage. Então, a gente precisa buscar profissionais que tenham um conhecimento mais amplo nesse sentido, tá? Então, com isso, por exemplo, como a questão da serotonina, por exemplo, que é um hormônio extremamente importante para controlar esse sistema, né, de estresse, por exemplo, a gente precisa estar entendendo que se a gente não melhorar, às vezes, o nosso estilo de vida, controlar as inflamações intestinais, se a gente tem uma desbiose, que é uma desregulação, por exemplo, da microbiota intestinal, né? Vai aumentando as bactérias ruins e diminuindo as bactérias boas. Isso causa também um processo inflamatório de baixo grau. Então, aí já vem o sistema imune tendo que atacar. Então, olha toda essa cascata acontecendo e às vezes as pessoas acham, tô tomando remédio, tá tudo bem. E às vezes tá só tampando o sol com a peneira, né? Controla ali um pouquinho, sai daquele quadro, mas tem que ter um outro olhar para isso aí. E falando nessa questão do intestino, uma coisa que é muito importante. Por exemplo, se a pessoa ou na infância, ou na idade, né, adolescente, adulto, foi uma pessoa que precisou usar muito antibiótico, esse antibiótico também
alterou essa microbiota desde aí. Então, é uma coisa que a pessoa tem que ser avaliada também. E modular essa microbiota, melhorar essa digestão dos alimentos e o nutriente, já vai ajudar na formação de mais neurotransmissores, já vai ajudar na formação de diminuição de informação de alerta que vai chegar no cérebro. Então, isso vai ajudando a controlar essa questão da ansiedade. Outra coisa também que a gente vê muito paciente falar, por exemplo, Bárbara, agora eu estou num momento onde a minha ansiedade está mais controlada, né? Não estou sentindo mais aqueles sintomas, aqueles sinais clínicos, mas eu ainda não consigo dormir bem, não consigo, estou me sentindo cansado. Então, isso ainda pode ser um sinais de resquícios dessas alterações que ficaram. Então, quando ele começa a falar assim, ó, chegou uma paciente para a gente, eu tenho um programa aqui na Oasis, que é o Vitality, que atende eu, uma nutróloga e uma geriatra. Chegou uma paciente para a gente que queria fazer esse acompanhamento conosco, né, de uma forma mais ampla, e ela é uma paciente bariátrica. Ela é uma paciente que tem, né, quadros de burnout, ansiedade, tudo isso envolvido. E ela virou para a gente e falou assim: eu gostaria muito de ou diminuir ou de desmamar meus medicamentos, né? Eu queria conseguir controlar isso. E aí a gente foi fazer, nós estamos fazendo um atendimento dela juntas, né? Um atendimento muito bacana, porque nós fazemos uma avaliação ao mesmo tempo da paciente, né? Se for preciso solicitar exames, enfim, a gente pede também. E aí, quando a gente explicou para ela isso tudo que eu estou explicando para vocês aqui nessa live, que para ela conseguir desmamar desses medicamentos, a gente vai precisar organizar o terreno, ela falou: nossa, faz todo sentido. E e aí, ela é um paciente que tem compulsão alimentar, né? Ela hoje está mais controlada, mas olha para você ver a cascata que começou lá atrás. Então, tipo assim, o menor dos problemas é ela, ela ter passado, né? O paciente bariátrico passou por essas questões. O menor dos problemas é a gente hoje fazer com que ela controle o peso, né? Não é esse o problema começou lá atrás. Então, nós estamos dando esse suporte para ela, né? Organizando esse terreno, para o corpo dela ir respondendo naturalmente até ela chegar ao objetivo que ela quer. Então, é muito legal quando a gente consegue ter profissionais que tenham essa visão mais ampla e que vão realmente amparar o paciente nesse sentido mais de um contexto geral. Muitas pessoas falam assim, às vezes, eu tô fazendo yoga, tô meditando, né? Tô buscando para controlar minha ansiedade. São técnicas excelentes, maravilhosas, temos que fazer. Mas o que eu quero deixar aqui nessa live gravada é que a gente precisa olhar para um outro aspecto, que é um aspecto dessa ansiedade fisiológica, bioquímica. A gente precisa olhar para isso, para tudo que você está buscando funcionar. Então, a gente precisa prestar atenção no estilo de vida, né? Nos nossos alimentos, em tudo que a gente faz com o nosso corpo, na verdade. Técnicas respiratórias são maravilhosas. Atividades ao ar livre, contato com a água, com a natureza, fazer coisas prazerosas, ter um hobby, escolher o alimento, comer com calma, não comer, né, vendo o celular. De vez em quando eu me pego fazendo isso. Hoje eu já estou tentando, né, deixar isso de lado. Então, assim, a gente tem que tentar se policiar o tempo inteiro. Porque são essas pequenas coisas, essas pequenas mudanças de hábitos, de estilo de vida, que vão adoecendo o nosso corpo.
E hoje a gente vive num mundo que é só bombardeio. Nosso corpo está aqui sobrevivendo. E aí, o principal disso tudo é você ter o básico: comer bem, dormir bem, movimentar, né? Esse básico tem que estar organizado. Mas se você já tem uma alteração bioquímica, isso às vezes se torna mais difícil, porque, por exemplo, essa paciente mesmo, ela fala assim: nossa, tem dia que eu não consigo, eu não tenho vontade de fazer, eu não tenho energia para fazer nada. Então, assim, tá faltando energia. Eu vou mandar ela, obrigar ela a fazer uma atividade física, sendo que ela mesma me falando que ela não tem energia. E da onde essa baixa de energia está vindo? Aí é que eu vou buscar. Aí é que eu tenho que saber da onde que essa baixa de energia está vindo. E o que está fazendo o corpo dela gastar tanta energia assim, que não está sobrando para o dia a dia, né? Então, é esse ponto. A gente tem que analisar tudo. Hoje em dia está um boom aí de movimento, de wellness, de bem-estar. Eu acho super legal. Mas a gente tem que tratar um pouco individual, porque nem sempre o paciente que está com fadiga crônica, nem sempre a atividade física vai ser a primeira parte para ele, do tratamento dele, porque ele não vai ter energia. E aí vira uma cascata. Ele vai tentar fazer, vai ficar frustrado porque não consegue, e aí vem um sentimento de frustração. Então, a gente precisa entender. Essa semana eu falei com uma paciente minha que ela me procurou porque ela está com alguns sinais e sintomas que foi detectado, né, que eu analisei com ela, que é uma síndrome pós-estresse traumático. Aí, eu falei com ela falou assim: Bárbara, eu tô assim, tem dia que eu não consigo. Eu falei: me respeita, seu corpo agora está tentando recuperar a energia que você gastou muito tempo, que ela passou por um estresse muito forte mesmo. Então, ou seja, quando você está em estágio de alerta para lutar contra o inimigo, você precisa estar com a energia aqui, ó, bem alta. Só que isso tem um preço para o nosso corpo, né? Isso tem um preço. E aí, se você fica cronicamente sem deixar que o sistema parasimpático de equilíbrio entre para regular esse estresse, o seu sistema de alerta e sua ansiedade. E aí vem todos esses sinais e sintomas que a gente já conversou antes. Quando você passa desse momento que ele está solucionado, o corpo está exausto, o corpo está com desgaste. E aí, por isso que a gente fala que às vezes o processo de doença é um processo de recuperação. O corpo está tentando se recuperar nessa fase. E a gente precisa respeitar isso, né? Nesse processo todo, eu falei com ela: não, agora vamos ouvir, vamos devagar com o que a gente conseguir, né? Então, eu avaliei a variabilidade da frequência cardíaca dela, né? Ela fiz uma estimulação vagal, organizei um pouco com algumas coisas para ela fazer em casa, para a gente tentar recuperar esse corpo mais rápido. Então, esse processo de ansiedade, ele é só uma gota d'água de uma cascata toda que já estava acontecendo, às vezes, há mais tempo. Só que esses sinais e sintomas, eles não acontecem, às vezes, todos de uma vez. Eles vão acontecendo aos poucos. Então, olhar para isso de uma forma mais ampla, conversar com um profissional que te atende, conversar com seu psiquiatra, discutir sobre essa questão de olhar, né, para outras áreas da saúde para te ajudar. Isso é muito importante, porque só o medicamento às vezes não vai ser suficiente. Eu recebo várias pessoas no consultório, como eu atendo essa parte mais integrativa, mais sistêmica, várias pessoas falando: eu tomo 2, 3 medicamentos e a pessoa ainda está apresentando sinais e sintomas. Então, a gente tem que começar a entender esse corpo, a atender ele de uma forma mais. Procurar, né, conversar com esses profissionais que estão atendendo esse paciente, procurar dialogar, isso é importante. Nem sempre a gente consegue, mas é extremamente importante. E o paciente vai se sentir acolhido com isso, né? Ele vai se sentir seguro. Porque, às vezes, a ansiedade é tanta que a pessoa se sente insegura, gera medo, né? Gera
ela pode gerar, vir, né, ter crises de pânico, ter pânico do que não tinha antes, ter medo do que não tinha antes e começar a ter, porque ela precisa se sentir segura, né? Então, isso é muito importante. E como eu comecei a frase falando, né, a ansiedade, ela não é um sinal de fraqueza. Ela é um sinal de é, hiperatividade cerebral e distúrbios bioquímicos, né? Então, assim, para a gente controlar isso, né, a gente tem algumas coisas que, que podem ajudar no nosso dia a dia, mas a respiração, procurar técnicas que ativam o nosso sistema parasimpático de relaxamento, então toques terapêuticos, massagens, trazer para o corpo, por exemplo, é, escutar ondas, né, binaurais que estimulam as ondas cerebrais de acalmar. Se a meditação é um caminho para você colocar isso em prática, isso tem que ser como o remédio que você toma todos os dias, né? Um pouquinho. A acupuntura tem uma vez eu estava num processo mais assim, eu comecei a notar que eu estava mais ansiosa dirigindo. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu procurei a acupuntura me ajudou muito a controlar essa parte da ansiedade. Então, no trânsito, a gente começa a ficar mais alterada, né, também. E tem uma coisa também que a gente consegue fazer em casa, que é estimular, isso aí é um ponto da medicina chinesa, né, que é um ponto o Yin Tang, que é aqui, ó, entre as sobrancelhas, né, no meio, é um ponto para trabalhar o estresse, ele não está ligado a nenhum meridiano, eles chamam de ponto extra, né? Então tem um ponto aqui assim, ó, você pode estimular, fazer movimentos circulares, né? Pressionar e soltar. Estimular essa região aqui, ela também ajuda a controlar o estresse. Às vezes, quando a gente pega, é até meio doloridinho essa região aqui, né? Ela fica mais tensa, assim, às vezes dá dor de cabeça nessa região aqui, ó, temporal também. Então, estimular esse ponto ajuda muito. É uma coisa que você pode fazer em casa, né? Junto com os seus exercícios respiratórios. É, atividade aeróbica é imprescindível para controlar, né? Modular a alimentação, cuidar da digestão, porque não adianta você só comer bem se você não tem uma digestão boa. É, então, tem vários aspectos que você pode começar a voltar o seu olhar para isso, né? Além de só tomar um remédio para a ansiedade, por exemplo. Então, essa mensagem que eu queria deixar nessa live é para a gente ter esse olhar e você indicar, conversar com as pessoas também que vocês atendem, ou amigos, ou parentes, né? Que às vezes estão num processo de mais ansiedade. E não entender que eu sou ansioso, eu estou ansioso, né? Ser ansioso é tomar a ansiedade para você. Então, a gente não é ansioso, a gente tem momentos que essa ansiedade pode aumentar, mas ela tem que ser controlada, né? Então, se a gente fala isso, né, a gente dá uma informação para o cérebro que você é assim. E isso não é uma informação positiva. Então, eu não sou ansioso. Eu estou por algum motivo. Quando a gente muda essa fala, quando a gente muda isso, essa informação para o cérebro, eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente está no meio do caos. Essa semana minha está sendo caótica. Eu parei, sentei, fui estudar para fazer essa live, fui ver o que eu queria falar, né? Hoje vou fazendo uma coisa de cada vez. Lógico que isso está, né, esse momento que eu estou também está interferindo, mas eu estou tentando procurar coisas no meu dia a dia para modular. Então, a gente não pode falar, eu sou ansioso. Eu estou e vou parar de estar. Entendeu? Vou conseguir controlar.
E aí, a partir do momento que você vai conseguindo fazer aos pouquinhos, isso cada vez, quem sabe não ficar livre dos medicamentos. Hoje a gente tem suplementos, por exemplo, o magnésio e a melissa estimulam GABA, que é um neurotransmissor que transmite a calmaria para o nosso sistema. Então, hoje a gente tem suplementos, a gente tem na natureza várias coisas, né? A Danila está comentando aqui, tudo que sai pela boca já passou no encéfalo, exatamente. Então, isso é muito sério, né? Às vezes é policial que a gente está falando, né? Aquela coisa assim, não vou jogar para o universo, não joga para o universo coisa boa, porque realmente é aquilo que fica gravado ali, né? O Júlio está falando assim, que não sou só eu quem acho que você é serena e clara para falar, porque às vezes eu fico aqui, nossa, será que eu falei muito rápida? Será que eu fico me julgando, né? Porque eu sou perfeccionista, então eu fico aqui. Então ele disse assim, não, ele fala, não, você falou ótimo e tal. Eu falei, aham, tá bom. Aí por isso que ele está falando isso. Então, assim, essa questão de como a gente modula o que a gente fala, e como a gente tenta controlar isso no nosso dia a dia. Hoje eu encontrei um paciente também meu que é expert nisso. Ele passou por uns perrengues aí, e eu falo, gente, a mente dele falou, Bárbara, eu estou vivendo um problema hoje, eu resolvi esse problema, amanhã eu não estou vivendo esse problema mais. Então, assim, é como a gente lida com a vida, né? Como a gente encara situações. Lógico que tem hora que parece que passou um trator em cima da gente, mas é como a gente encara. E é isso, assim, não é fácil para todo mundo. Tem pessoas que vão precisar de ajuda, né? Não é fácil. Pessoas têm mais sensibilidade, mas a gente precisa estar atento e não aceitar as condições. Então, a ansiedade é isso. Não aceite a ansiedade como eu sou ansioso. Tem tratamento, tem como melhorar, tem como controlar, né? A gente não precisa ficar refém disso. Então, esse é o recadinho que eu queria deixar nessa live. Eu já falei quase uma hora. E espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se eu vou fazer uma live em dezembro, mas eu acho que eu vou. Estou fazendo uma por mês, mais ou menos. E sempre de temas, assim, que são interessantes para a gente, no nosso dia a dia, né? E obrigada por todo mundo que ficou aqui me assistindo, meus colegas de profissão, que estamos aí comemorando 20 anos de formado esse ano. E é isso. Então, boa noite para vocês, bom descanso. E se alguém ficar com alguma dúvida, pode me mandar um recadinho aí que eu respondo, tá bom? Beijão para vocês.